Sabe, geralmente quando a gente pensa em aplicar a lei ou até mesmo num diagnóstico médico, existe uma expectativa quase absoluta de precisão matemática, né? É tipo como a engenharia estrutural. Ah, com certeza. A sociedade anseia por essa clareza binária, sabe? O osso tá quebrado ou tá intacto. Exatamente. Alguém sofre uma queda, vai para o hospital, aí a máquina de raio-x mostra aquela linha branca irregular no osso escuro e o médico simplesmente aponta para a tela e diz, tipo, pronto, tá ali a fratura, a gente precisa imobilizar. É. Uma atitude é legal ou ilegal? O contrato, bom, ele foi cumprido ou violado. É um raciocínio muito limpo e, de certa forma, profundamente reconfortante para a gente. Nós gostamos que as regras do nosso jogo civilizatório sejam bem visíveis, categorizadas e, acima de tudo, previsíveis. Mas aí que tá o problema, né? O problema surge quando a gente resolve levantar o capô dessa máquina jurídica e olhar de perto para as engrenagens que fabricam essas regras. É aí que a coisa complica. Muito. Quando a gente começa a questionar não apenas o que a lei diz, mas o que legitima a existência daquela regra em primeiro lugar, a máquina de raio-x parece que entra em curto-circuito. Sim, o cenário que deveria ser super nítido e reconfortante, de repente se torna incrivelmente turvo. Fica embaçado, né? Fica. E é exatamente para dentro dessa neblina super complexa que a gente vai pular no nosso mergulho profundo de hoje. A nossa exploração toma como base um material assim riquíssimo que foi desenvolvido lá no podcast A Arte do Direito. Excelente projeto, aliás. Sim, um projeto sensacional feito pelos alunos de Direito da UNAERP e que contou com uma participação fundamental da professora Sandra, da área de Estudos Contemporâneos. Um material de primeiríssima linha. Muito. E a nossa missão aqui para quem está acompanhando a gente é desconstruir um mito gigantesco, que é a ideia de que a filosofia do direito é só um estudo monótono, tipo restrito a livros empoeirados de séculos atrás. Nós se passa muito longe de ser poeira acadêmica, sabe? A filosofia, na verdade, é o mecanismo prático que tenta impedir que o sistema jurídico vire tipo uma máquina de moer gente. Uma analogia pesada, mas muito real. Ela funciona como um antídoto, sabe? Um fármaco ético para nossa sociedade. Sem a filosofia ali para ficar questionando o porquê, o direito vira só um tecnicismo mecânico frio. E é impressionante perceber, assim, ao ler esse material da UNAERP, que essas abstrações são o verdadeiro motor por trás de como as nações negociam a paz, sabe? De Exato. como a gente desenha políticas públicas para erradicar a pobreza e até mesmo de como o planeta tenta sobreviver através do desenvolvimento sustentável. Mas, bom, para entender como essa ideia de justiça molda a segurança social moderna e os tribunais de hoje, a gente precisa dar um passo atrás. Com certeza. Se a gente não pode assumir que a lei é naturalmente justa, o que ela é, afinal? Certo, vamos desvendar isso. Bom, a resposta mais cínica, e eu diria até brutal para essa pergunta, leva a gente direto lá para a Grécia Antiga. Mais especificamente para o livro da República, do Platão, através de um personagem bem polêmico chamado Trasímaco. O Trasímaco, o argumento dele derruba qualquer romantismo sobre a lei, né? Derruba totalmente. Pro Trasímaco, a justiça não passa de uma conveniência do mais forte. Ou seja, quem tem o bastão na mão dita a regra do jogo. Basicamente isso. A tese dele se desdobra naquela ideia de que qualquer governo, seja uma tirania opressiva ou uma democracia aparentemente super aberta, ele estabelece leis com um único objetivo real: a sua própria vantagem e preservação. E a conclusão dessa linha de pensamento é que a justiça acaba sendo um bem alheio. Tipo, quem obedece às regras sempre sai no prejuízo. Sempre, porque quem obedece está apenas alimentando o sistema de quem comanda, sabe? Enquanto isso, o governante injusto, aquele que manipula as regras, é quem realmente lucra no final. Nossa, é uma visão implacável, né? Pensando bem, é como sentar para jogar um jogo de tabuleiro super complexo, só que o árbitro da partida não apenas apita o jogo. Ele muda as regras. Ele muda. Sim. Ele tem o poder de alterar as regras no meio da partida. E ele muda essas regras usando aquela desculpa de é para garantir o bom andamento do jogo. Quando, na verdade, né, os ajustes servem só para garantir que ele mesmo leve o prêmio final. E se essa for a essência do Estado, a confiança desmorona por completo. Como é que a gente pode confiar num Estado assim? Aí que tá.
O que é fascinante aqui, e que torna esse debate antigo assustadoramente atual, é como essa lógica de separar o poder da moralidade evoluiu. Ela se transformou em correntes modernas muito influentes, tipo o positivismo lógico e a teoria pura do direito, do jurista austríaco Hans Kelsen. Ah, o Kelsen é um divisor de águas nesse assunto. Totalmente. O Kelsen ele tinha um objetivo muito claro, sabe? Ele queria transformar o direito numa ciência exata, rigorosa. E para alcançar essa pureza metodológica, ele argumentou que o direito é sinônimo de norma. E ponto final. Tá, e a moralidade fica onde? Fica de fora. A validade de uma lei, nessa visão, não depende de jeito nenhum do seu conteúdo moral ou ético. Depende apenas se ela foi criada seguindo lá os procedimentos técnicos do Estado. Mas espera aí, isso levanta um problema gigantesco, não acha? Um problema enorme. Porque, tipo, se a lei é apenas o procedimento técnico, sem nenhuma análise sociológica ou análise moral, então as leis de um regime totalitário, de uma ditadura sanguinária, seriam perfeitamente válidas. Sim, desde que o ditador tenha assinado o papel com a caneta certa e seguido o rito formal. Nossa! Isso cria um sistema completamente cego para as consequências humanas. É uma visão metódica, mas muito aprisionada. E esse é justamente o perigo de um sistema fechado e impermeável, sabe? É por isso que pensadores contemporâneos como Bittar e Almeida, que são citados nas fontes, argumentam que o papel da filosofia do direito é exatamente causar fissuras no edifício jurídico. Fissuras. Gostei do termo. É pegar uma marreta mesmo e rachar essa parede de concreto armado do positivismo cego. Para abrir espaço para a luz entrar, digamos assim. Isso mesmo. A filosofia vem para resgatar as tradições clássicas do direito natural. Aquelas raízes que a gente encontra lá no pensamento de Aristóteles e de Tomás de Aquino. Nessas visões, a lei precisa, obrigatoriamente, buscar a equidade. Onde o direito subjetivo tem a pessoa humana como base imediata. Exato. O fundamento primário e irrenunciável do direito não pode ser o Estado, não pode ser a caneta do governante, mas sim a dignidade inegociável da pessoa humana. Bom, isso coloca a gente diante do maior desafio prático de todos, né? Porque se a gente rejeita a ideia de que a lei é apenas o domínio do mais forte e a gente quer construir um sistema baseado na dignidade, como que a gente faz isso do zero? É a grande pergunta de $1 milhão. Como uma sociedade desenha uma estrutura de regras reais, políticas públicas de verdade, que protejam genuinamente os mais vulneráveis, em vez de só perpetuar os privilégios de quem já está no topo? Olha, essa provocação ela encontrou uma das respostas mais brilhantes lá no século XX com o filósofo americano John Rawls e a teoria neocontratualista dele. O Rawls é muito citado quando se fala em justiça social. Demais. O Rawls convida a gente para um experimento mental famoso chamado véu da ignorância. O exercício é basicamente o seguinte: imagina que as pessoas precisem sentar numa mesa para redigir todas as leis que vão reger a sociedade. Todas mesmo. Desde os impostos até o sistema de saúde. Tá, todo mundo senta para escrever as regras. Isso. No entanto, elas estão cobertas por um véu mágico que as impede de saber qual vai ser a posição delas nessa mesma sociedade quando as leis entrarem em vigor. Pera, isso significa que a pessoa não sabe se vai nascer uma família bilionária ou na pobreza extrema. Ela não sabe se vai ter uma saúde perfeita ou se vai precisar de tratamentos hospitalares super caros. Não sabe a própria etnia, não sabe o gênero, não sabe nada. Absolutamente nada. Pensando bem, isso me lembra muito a dinâmica de dividir um bolo. É famoso isso. Se alguém é encarregado de cortar as fatias de um bolo numa festa, mas essa pessoa sabe que vai ser a última a escolher o próprio pedaço, o que ela faz? Ela não vai arriscar cortar fatias desiguais de jeito nenhum. Por puro instinto de autopreservação, ela vai cortar todas as fatias do mesmíssimo tamanho, para garantir que a pior fatia que sobrar para ela ainda seja uma fatia boa e justa. É exatamente isso que o Rawls propõe para erradicar a pobreza sistêmica nas políticas públicas. Essa constatação instintiva que você trouxe é exatamente o cerne da teoria do Rawls. Se ninguém sabe onde vai aterrissar na pirâmide social, o medo racional de acabar lá na base faz com que todos concordem com regras que protejam incondicionalmente os menos favorecidos. E disso nasce um princípio importante dele, né? Sim, nasce o princípio da diferença. É a ideia de que as desigualdades numa sociedade só podem ser toleradas se e somente se
o sistema funcionar de um jeito que traga o maior benefício possível para as camadas mais pobres e vulneráveis. E a gente não está falando só de teoria abstrata de livro aqui. Esse raciocínio lógico se traduz diretamente no que a gente conhece hoje como direito à seguridade social, sabe? Um ponto fundamental do direito moderno. Com certeza. Se a gente olhar, por exemplo, para o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vê exatamente essa rede de proteção armada. É a garantia de um padrão de vida, de um mínimo existencial mesmo, que ampare as pessoas contra o desemprego, a doença, a velhice. É o Estado atuando ali na prática. É o Estado garantindo que a pior fatia do bolo ainda permita sobrevivência com dignidade. Perfeito. Mas a teoria de Rawls não passa ilesa pelas críticas, tá? Pensadores da corrente chamada comunitarista, como o Michael Sandel e o Alasdair MacIntyre, eles questionam essa premissa fundamental do véu da ignorância. Eles acham o quê? Que é utópico demais. Eles acham que, para eles, despir um ser humano das suas vivências, da sua cultura e dos seus laços comunitários é um exercício não só impossível, mas perigoso. A nossa identidade humana não é construída num vácuo de laboratório, sabe? Ela é forjada pelas tradições da comunidade em que a gente nasce. Entendi. Eles argumentam que não dá pra gente separar a nossa concepção do que é justo da nossa concepção do que é uma vida boa compartilhada em comunidade, né? Exato. Uma estrutura de direitos que tenta ser, assim, perfeitamente neutra e isolada, corre o risco de se tornar uma casca vazia. Faz sentido. E, indo ainda mais fundo nas críticas à eficácia desse modelo de Estado social, as fontes da UNAERP trazem a pesada lente do pensamento marxista. Autores como Pachucanes e o brasileiro Alisson Mascaro. E é muito importante a gente observar essa perspectiva de forma neutra, como uma crítica estrutural. Claro, e o que eles apontam? Para a crítica marxista, a igualdade jurídica, essa que é tão celebrada nos códigos de direitos humanos, muitas vezes atua como uma fumaça que serve para esconder as desigualdades materiais brutais do mundo real. O Estado e o direito positivo estariam mascarando as contradições do capitalismo. É aquele famoso ditado popular: somos todos iguais perante a lei, mas alguns podem pagar advogados muito melhores. Mas vai até além disso. O conceito de forma-mercadoria entra em jogo. O direito moderno, nessa visão marxista, enxerga os indivíduos como sujeitos de direito apenas para que eles possam trocar mercadorias e assinar contratos livremente lá no mercado de trabalho. Então o direito, na verdade, regulamenta o mercado. Isso, ele regulamenta o capitalismo, apazigua as lutas de classe com políticas de assistência social para evitar uma revolução, mas não resolve a exploração estrutural profunda. Ele gerencia a pobreza, mas não a erradica pela raiz. Olha, é uma tensão fascinante, viu? E é uma tensão que parece que não tem solução fácil de jeito nenhum. E as coisas se complicam ainda mais quando a gente pega essas engrenagens todas teóricas e tenta aplicar no nosso cenário de hoje. O nosso cenário não é nada simples. Não mesmo, porque a maioria dessas teorias clássicas pressupõe uma sociedade onde as pessoas ainda se reconhecem como pares, sabe, onde tem um senso mínimo de coletividade. Mas nós vivemos hoje na era do caos. É um mundo hiperconectado, individualista, poluído. E é aí que entra o diagnóstico cortante do sociólogo Zygmunt Bauman. Ele traz o conceito da modernidade líquida. A modernidade líquida é uma lente muito forte para olhar o hoje. Muito. O Bauman alerta a gente que as estruturas sociais sólidas do passado, aquelas instituições em que as pessoas confiavam, elas derreteram, ficaram líquidas. Os laços humanos se tornaram super frágeis, utilitários e extremamente transitórios. O foco migrou violentamente para o indivíduo. Exatamente. O foco é o individualismo extremo, evitar compromissos de longo prazo e manter os outros, a uma distância segura, se tornou um mecanismo de defesa padrão do indivíduo contemporâneo. O outro é visto como um risco. Tá, mas aí eu te pergunto, se a sociedade está se comportando como um bando de indivíduos isolados nas suas próprias bolhas de sobrevivência, como é que o sistema jurídico consegue forçar algum tipo de proteção coletiva, especialmente diante de ameaças tão grandes como a sociedade de consumo ou o colapso climático? Se a gente conectar isso com o panorama geral das fontes,
A resposta a essa erosão social passa pela teoria do direito fraterno. É uma teoria apoiada por pensadores como Antônio Maria Baggio. Direito fraterno? Isso. Mas, olha, a gente precisa limpar esse termo de qualquer aura romântica, tá? Não se trata de pedir que os cidadãos do nada comecem a se abraçar nas ruas movidos por amor incondicional. Que bom que você esclareceu isso, porque eu confesso que quando eu li sobre fraternidade aplicada aos tribunais, soou, sei lá, muito vago para mim. Como é que um juiz vai traduzir amor ao próximo num código penal ou ao julgar o vazamento de óleo de uma multinacional gigantesca no oceano? É uma ótima pergunta. A melhor forma de compreender a fraternidade no direito não é como um sentimento bonito, mas imagina só como um código de incêndio rigoroso num prédio superlotado. Gostei dessa imagem. O legislador e o juiz não estão exigindo que os moradores desse prédio se amem, mas eles reconhecem um fato material irrefutável, que é o seguinte: se o apartamento do seu vizinho pegar fogo, o seu também vai queimar. A gente vive hoje no que a sociologia chama de sociedade de risco. O desenvolvimento econômico irrestrito bote de frente com os limites físicos e ambientais do planeta. O desmatamento crônico num continente acaba alterando o regime de chuvas do outro lado do mundo, né? Quebrando safras inteiras de alimentos, gerando fome global. Tá tudo ligado. A interdependência é total e absoluta. Por isso, a fraternidade se torna não um ideal poético, mas um princípio jurídico de reciprocidade. Uma exigência de sobrevivência. É o que força o direito penal moderno a criar mecanismos de proteção para bens coletivos e transnacionais. Como o meio ambiente, a biossegurança, a flora e a fauna. Exato. O desenvolvimento sustentável, ele deixa de ser uma escolha política simpática para figurar como uma exigência normativa absoluta nos tribunais. O direito precisa agir de forma promocional. Ele tem que reconhecer que proteger a coletividade não é um ato de caridade cristã, mas a premissa material para que a gente continue existindo como espécie. Ou seja, a fraternidade como um instinto de preservação mútua. É brutal, mas faz um sentido imenso. E, bom, isso lança a gente de cabeça na dimensão internacional. Sim, a ordem global. Porque se os maiores riscos que a gente enfrenta hoje, como crises climáticas, colapsos financeiros globais, pandemias, se tudo isso não respeita a fronteira nenhuma, a nossa arquitetura jurídica também precisa operar numa escala global. Como é que a filosofia do direito atua no meio dessa chamada nova ordem mundial? Para decifrar essa arquitetura global, as investigações contemporâneas se apoiam muito no pensamento do filósofo alemão Jürgen Habermas e na ideia dele de uma sociedade mundial. O Habermas é um gigante nesse campo das relações internacionais. Gigante. O diagnóstico dele é que aquele modelo clássico do Estado-nação, sabe? Aquele país fechado em si mesmo, com uma soberania intocável, esse modelo está perdendo a força perante a globalização. A gente está transitando, querendo ou não, por uma era pós-nacional. Entramos numa constelação pós-nacional, como eles chamam. Isso. Como os estados não conseguem mais resolver problemas gigantescos sozinhos, surge uma necessidade vital de integração global. E é aí, nesse vácuo de poder individual dos estados, que a gente vê o protagonismo da diplomacia, né, do sistema multilateral da ONU, do terceiro setor, com as ONGs. É uma tentativa constante de criar um direito cosmopolita. Exatamente. Que segue aquele ideal antigo de paz perpétua lá do Kant, sabe? Leis que protejam o ser humano independentemente do passaporte que ele carrega no bolso. Mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante para quem nos escuta. Porque o Habermas também traz o conceito do agir comunicativo. Um conceito central da obra dele. Sim. Nele, o direito funciona meio que como um medium, tipo um transformador linguístico. Ele tem que traduzir os desejos do que o Habermas chama de mundo da vida, que é a sociedade civil, as ruas. Ele traduz isso para o sistema, que é a máquina burocrática e econômica do Estado. Para evitar aquelas ações estratégicas manipuladoras do Trasímaco, lembra? Exato. Mas isso levanta um dilema perturbador que as fontes apontam com muita clareza. Ao tentar impor essa paz global, ao tentar criar uma linguagem jurídica universal com metas de sustentabilidade, de direitos humanos, os países ricos centrais não estariam, na verdade, só criando um corporativismo? Isso levanta uma questão importantíssima. Pois é.
Os textos chegam a usar a expressão super forte, miséria comunicativa, para descrever a situação dos países periféricos. O medo é que essa nova ordem mundial seja apenas os mais fortes impondo regras aos mais fracos. Aquilo de, sabe, as nações ricas ditando regras com a desculpa da paz global, enquanto garantem os próprios lucros. Como a gente evita isso? Olha, a tensão entre universalizar os direitos humanos e respeitar o relativismo das diferentes culturas é, sem dúvida, o grande campo minado da diplomacia. O que se destaca para quem acompanha esse debate, e é o que o Habermas responde, é que a única forma de evitar esse imperialismo disfarçado é através de um processo legislativo, discursivo e radicalmente democrático. Democracia discursiva? Isso. Uma verdadeira ordem mundial pacífica e legítima não pode de jeito nenhum ser imposta por ameaça militar ou por sanções econômicas esmagadoras. A legitimação real exige a aceitação livre e racional dos indivíduos. Todo mundo debatendo em pé de igualdade. Sim, livres de coerção até alcançarem um consenso. A ideia é forçar uma mudança de mentalidade onde agir de forma puramente estratégica para esmagar o outro, onde resolver as coisas com guerras, se torne simplesmente inaceitável. É um equilíbrio monumentalmente delicado, viu? Porque, impor de cima para baixo soa como neocolonialismo puro. Mas, por outro lado, recuar e não fazer nada diante de abusos humanos graves usando a desculpa da soberania nacional é uma negligência profunda. É o dilema diário dos tribunais internacionais. E quem carrega o peso real de harmonizar tudo isso lá no dia a dia caótico da sociedade são os juízes nos tribunais. Então, depois de a gente navegar por tantas correntes filosóficas e essas escalas globais todas, como que tudo isso se amarra na vida prática de quem julga e de quem vive sob as leis? O que tudo isso significa no fim das contas? Bom, para ancorar toda essa teoria na prática, a síntese das fontes recorre a uma ideia brilhante do jurista Ronald Dworkin, que é a teoria da integridade. Teoria da integridade? O Dworkin resolve essa angústia da aplicação da lei mudando o jeito que a gente enxerga a função do juiz. Quando um magistrado se depara com um caso difícil, sabe? Aqueles casos sem jurisprudência clara e com direitos fundamentais entrando em conflito direto, a resposta certa no direito nunca é uma fórmula matemática isolada. Ou seja, o juiz não vai simplesmente abrir o Código Penal, procurar uma linha específica e preencher um espaço em branco. De forma alguma. Mas, por outro lado, o juiz também não pode simplesmente agir como um legislador autônomo. Ele não pode inventar o direito do zero com base no que ele acha politicamente correto, sabe? Ele não tira a lei da própria cabeça. Não. O Dworkin tem uma analogia maravilhosa. Ele descreve a prática do direito como um romance em cadeia. Um romance literário mesmo? Sim, um romance literário que está sendo escrito por vários autores diferentes ao longo das décadas. O juiz de hoje é como um autor que recebe os capítulos anteriores, e esses capítulos representam a história moral, as constituições passadas e as lutas políticas da comunidade. Ah, que incrível! Então, a tarefa do juiz é escrever o próximo capítulo dessa história de uma forma que faça sentido. Ele honra o passado, que já foi escrito, mas também aponta para o futuro da narrativa. Exatamente isso. Para ele, a resposta certa mistura o passado e o futuro. O verdadeiro autor dos direitos legais não é um legislador isolado, mas a comunidade inteira, personificada através dessa prática jurídica contínua. O juiz tem que interpretar essa prática histórica da comunidade sobre a melhor luz moral possível, sempre buscando promover o bem comum. Toda essa nossa exploração deixa a gente com uma constatação muito, muito clara para quem nos escuta. A filosofia do direito é a antítese de um estudo irrelevante ou chato. Ela é, na verdade, a principal linha de frente da defesa da dignidade humana. É o vocabulário que a gente usa para decidir coletivamente como combater a pobreza profunda sem destruir a economia, sabe? Com certeza. Como forjar acordos para proteger o clima antes que seja tarde. E como tentar manter a paz mundial. Mas, para a gente não encerrar essa jornada com certezas confortáveis demais, as fontes da ONAERP trazem um pensamento provocativo final.
extraído lá do Jean-François Lyotard e a visão dele sobre a pós-modernidade. O Lyotard é cirúrgico nisso. Na unidade 8 do material, a gente vê que o Lyotard aponta que nós vivemos na era do colapso das grandes narrativas. Como assim grandes narrativas? Bom, se no passado a humanidade ancorava suas leis em crenças absolutas, inabaláveis como a razão pura do iluminismo ou a promessa de um progresso contínuo, hoje isso acabou. A aceleração da globalização e a fragmentação cultural fizeram com que todas essas certezas universais desmoronassem. E basta a gente abrir as redes sociais para ver isso, né? A sociedade atual não consegue concordar nem sobre os fatos básicos da realidade. Imagina só sobre conceitos filosóficos complexos de justiça. Tá todo mundo dividido. E esse é o epicentro do nosso problema atual. A sociedade fraturou e está presa no que ele chama de múltiplos jogos de linguagem. Cada grupo, cada bolha da internet opera com a sua própria lógica e rejeita os valores dos outros. Isso cria um pluralismo de legalidades caótico. É cada um por si. Então, a grande provocação que fica reverberando no final desse estudo é a seguinte. Num mundo pós-moderno, sabe, onde a própria ideia de uma verdade objetiva única desmoronou, será que a gente ainda vai conseguir construir uma linguagem universal de justiça que seja capaz de nos salvar de nós mesmos? Nossa, é uma reflexão que, sinceramente, tira o sono de qualquer um. A gente começou a nossa conversa imaginando o alívio que seria se a lei funcionasse como uma máquina de raio-x, né? Entregando aqueles diagnósticos inquestionáveis em preto e branco. Seria mais fácil, mas não é a realidade. Não é. Ao longo de toda essa exploração, ficou muito evidente que a justiça é um organismo vivo. Ela respira, ela se adapta, ela falha e ela exige que a gente olhe muito além do osso quebrado, investigando todo o sistema social, econômico e ambiental que causou a queda. E essa é a complexa e fascinante arte do direito. A gente deixa essa provocação imensa para quem nos escuta refletir e debater. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.